Muito bem, irmãos. Então, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1, versículo 1. Estamos estudando sobre os nomes de Deus. E hoje nós vamos ver o primeiro nome que é mencionado nas Escrituras. Gênesis 1, versículo 1. Diz assim: no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos porque o Senhor é o nosso Elohim. E que agora, Deus, possamos meditar no Teu nome, meditar neste nome. Que venhamos a compreender mais sobre quem é o Senhor. Possamos ter uma visão, Senhor, mais completa. Talvez não completa no sentido total, mas mais detalhada de quem é o Senhor. E usa a Tua palavra, Senhor, hoje, atingindo os nossos corações nesta compreensão, Deus, de saber quem é o Deus chamado de Elohim. No nome de Cristo nós oramos a Ti, Pai. Amém. Elohim. Este é o primeiro nome que nós vamos estudar e é o primeiro nome que é mencionado nas Escrituras. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Elohim, para vocês que estão anotando aí, é E-L-O-H-I-M. Elohim. Este foi o primeiro nome escolhido por Deus para que Ele pudesse se apresentar a nós. Elohim. Esse nome, ele aparece mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento. E aparece cerca de 2.200 versículos das Escrituras. Ele aparece em todos os livros do Antigo Testamento, exceto Esther, Cantares e Obadias. Mas todos os outros você vai encontrar o nome Elohim, né? Nas diversas situações em que esse nome vai aparecer. E ao todo, o livro de Salmos é o livro que mais fala sobre Elohim. Cerca de 362 vezes no livro é mencionado este nome, Elohim. Mas o que então seria Elohim? Este é um dos principais nomes, como vocês perceberam, né? 2.500 vezes ele aparece nas Escrituras. Tem nomes de Deus que nem aparecem 10, 20 vezes. Outros nomes, né? Mas esse aparece 2.500. Mas por que este é um dos nomes principais? E é um dos nomes que Deus quer que tenhamos sempre em nossa mente. Porque este nome, ele é sublime. Eu vou explicar o porquê. Elohim, a forma dele está no plural. Porque, de fato, o singular de Elohim é El. Né? El. El quer dizer Deus na língua hebraica. Mas aí vem a pergunta, mas por que então Deus se apresentou aqui em Gênesis 1, versículo 1, como Elohim e não como El? Por que não está assim, no princípio criou El, os céus e a terra? Por que está no princípio criou Elohim, os céus e a terra? Por que está no plural? Porque será que a tradução melhor de Elohim não seria Deus, mas seria deuses? Porque o plural de Deus é deuses. Né? Não. As diversas línguas aí que deram origem para o hebraico compreendem que El, né, a forma El quer dizer Deus e Elohim quer dizer deuses. Porém, há uma mudança aqui quando se adentra na língua hebraica. Na língua hebraica, nós não temos o que nós chamamos de um superlativo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o superlativo, né?
Quando você quer dizer que algo é muito bom, você pode dizer, isso é muito bom. Mas você pode também falar, isso é muitíssimo bom. Né? Então é um superlativo. Né? Então, na língua hebraica, o plural ele tem dois sentidos. Ele tem um sentido de quantitativo, que é, né, você fala cadeira para o singular e cadeiras para o singular. Mas você tem para o plural, mas você tem uma outra forma, que é a forma superlativa, que diz respeito à qualidade daquilo que você está falando. Aquilo não é algo bom, mas é boníssimo, é maravilhosíssimo. E Deus se apresenta desta forma aqui. Né? Então, quando esta palavra Elohim ela é aplicada a Deus, o sentido não é de quantidade, não está falando deuses, mas está falando de Deus no sentido de qualidade, de sublimidade, ou que também é chamado de o plural majéstico, né? De majestade, um plural de majestade. Talvez isso na nossa língua não é tão compreensível, né? Mas na língua deles isso aí é altamente compreensível. Então assim, Elohim para o Deus verdadeiro, quando dizemos isso, não estamos chamando Deus de deuses, mas estamos nos referindo a Deus como o Deus único, de forma grandiosa e maravilhosa. Estamos dizendo que o nosso Deus é o Deus Altíssimo, ou o Deus elevadíssimo. É esse o significado de Elohim. Elohim significa o Deus que é alto, o Deus que é altíssimo, o Deus que é supremo, o Deus que é soberano, o Deus que está acima de todos e de tudo. O Deus que excede a minha compreensão, porque Ele está tão alto que eu não consigo entendê-lo. Este é o primeiro nome que Deus é chamado aqui. No princípio criou aquele que é o alto, o sublime, o supremo, aquele cujo eu não consigo entender, os céus e a terra. É isso que quer dizer Elohim. E essa foi a palavra que Deus inspirou a Moisés para que ele pudesse escrever aqui no Gênesis, né? E os demais escritores do Antigo Testamento, porque transmite a ideia de superioridade, excelência e majestade. Ele não é apenas Deus, mas Ele é o Deus superior, excelente e supremo. E, irmãos, isso daqui traz totalmente uma mudança nos nossos olhos, né? Porque para o nosso português a gente só entende Deus, é uma palavra. Mas na língua hebraica isso traz um peso muito grande. Porque não estamos falando apenas de um Deus, como talvez eles conheciam na época, que tinham vários deuses, né? Deuses de barro, deuses de madeira, deuses para isso, para aquilo. Mas é um Deus que está acima de tudo. Até mesmo acima dos deuses que aquelas pessoas estavam acreditando. E aqui, irmãos, hoje a ideia não temos como ver 2.500 vezes em que essa palavra aparece, mas nós vamos ver três situações em que esta palavra Elohim ela foi empregada aqui na Bíblia. E nessas 3 vezes nós vamos entender, né, a sublimidade do nosso Deus nessas 3 situações. A primeira situação em que a palavra Elohim aponta para esse atributo de Deus chamado soberania, superioridade e excelência, está exatamente aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, na criação do universo. Elohim, ele é o supremo na criação. Esta é a primeira vez em que ele aparece na criação, então ele é o supremo na criação. Elohim é a origem, né, e o criador do universo. É dito, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Ou seja, ele vem antes de tudo e tudo provém dele. Essa palavra ela revela a grandeza de Deus em fazer tudo o que Ele quiser com a sua criação.
Deus ele fala assim: no princípio criou aquele que é sobre tudo e todos e que pode fazer o que quiser, os céus e a terra. Esse é o conceito de Elohim aqui. Elohim, esse nome aponta para que possamos reconhecer Deus numa posição acima da sua criação. Ele está acima da sua criação. Deus ele não criou e ele está ao lado da sua criação do ponto de vista de igualdade, mas ele está acima das suas criaturas e da sua criação. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, essa palavra vai ser mencionada mais uma vez durante a criação daquilo que foi o fechamento e o esplendor daquilo que o Senhor fez naqueles dias, que é a criação do homem. Ele vai dizer o seguinte: também disse Deus, a palavra é Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Claramente aqui nós estamos vendo, como o nosso Deus, quando ele criou o homem, criou a nós, Adão lá, que é o nosso pai, mas a nós, a humanidade, ele falou assim: olha, vamos fazer com que este atributo de excelência, de bondade, também esteja no homem. Mas não que o homem vai ser um Deus, mas vamos pegar desta excelência, dessa sublimidade que é nós. E quem é nós aqui? Porque ele fala: façamos o homem. Esse é o Deus Trino. E é por isso que aparece o nome, nós cremos nisso, que aparece o nome Elohim no plural, porque não é somente para indicar algo majestico, uma majestade, mas que aponta também para um Deus que é trino, um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. Nós podemos notar isso biblicamente. Em Gênesis 1, versículo 1, vai dizer que no princípio criou Deus. E nós compreendemos que quando Deus aparece nas Escrituras, se refere ao Deus Pai, o nome Deus ali. E no versículo 2, vai dizer que a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus aqui? O Espírito Santo. Pairava sobre as águas. Então nós temos Deus Pai, Deus Espírito aqui, mas também lá em Colossenses 1, 16 e 17, nós temos pela revelação do Senhor que o Deus Filho estava presente na criação. Colossenses 1, versículo 16 e 17, vai dizer o seguinte: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O que é esse resumo aqui a respeito do Filho de Deus? Elohim. Perceba, ele não está falando aqui claramente, não é dito no final desse versículo 17, ele é Elohim, mas o conceito está presente. Ele é antes de todas as coisas e tudo nele subsiste. O Deus Filho é Elohim. Porque Elohim é exatamente isso. O Deus acima de tudo, acima de todos. O Deus que desde a criação da luz, quando ele falou haja luz, até quando ele falou façamos o homem, ele é o Deus que é soberano disso tudo. Das pequenas coisas, a luz, que nós não conseguimos pegar na luz. Na lâmpada talvez, mas na luz, quem consegue pegar a luz? Ele é o Deus sobre a luz. Mas no homem, nós conseguimos pegar em nós, Ele é o Deus das coisas visíveis e invisíveis. Das coisas que podemos palpar e daquelas que não conseguimos palpar. Elohim é o Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo.
Mas esse Deus também, ele é supremo na provisão. Ele não é somente supremo da sua criação. Ele não é o soberano que governa, que cuida e que pode fazer o que ele quiser com a sua criação. Mas ele é o supremo na provisão da sua criação também. Elohim também é Deus, o Deus que provê o que é preciso para as suas criaturas. E agora eu convido, abre lá em Gênesis 22. Gênesis 22. Vamos ver uma outra situação em que é empregada a palavra Elohim. Em Gênesis 22 nós temos o relato bem conhecido das Escrituras acerca da prova de Abraão. Esse texto é muito conhecido. E aqui nós vemos que o Senhor ele vai testar a fidelidade de Abraão, né? Em que Deus tinha dado a promessa a Abraão de que ele teria um filho que nasceria das entranhas dele, né? Que sairia dele e da sua esposa Sara. E Abraão espera por essa promessa acontece, ele tem um filho, e aí o Senhor vai falar com ele: mas agora, Abraão, pega o teu filho e sacrifica. É isso daqui que está falando Gênesis 22, quando vai dizer, versículo 1, depois dessas coisas, pois Deus Abraão a prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. E versículo 2, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Deus os olhos, viu o lugar de longe. Então, versículo 5, disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Perceba, né, que Abraão até aqui ele não fala, né? Ele fala, e havendo adorado. Mas você vai entender por que Abraão fala isso. E versículo 6 ele falou: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Né? Interessante essa imagem, né? Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque, versículo 7, disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Irmãos, imagine isso daqui. Imagine essa cena, né? Com certeza nós cremos, né? Aponta para a cruz, né? Isaque carregando a lenha. Cristo carregou a cruz, algo de madeira também. E no caminho até aquela jornada, né, da sua morte, no local do seu sacrifício, o filho pergunta, né, ao pai: pai, aonde está? Eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, estou vendo tudo aqui para a gente fazer o sacrifício, mas cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício? Não conseguimos imaginar o que passou na mente de Abraão, que já avançado em idade, quando ouviu que deveria sacrificar o filho da promessa, o verdadeiro filho que iria seguir a linhagem da promessa, mas em obediência a Deus, ele o fez. Ele levou Isaque até aquele ponto. E aí quando Isaque vai dizer para ele: pai, aonde está o cordeiro? A resposta de Abraão no versículo 8 é: Abraão respondeu: Deus proverá. E aqui Abraão vai usar a palavra Elohim. Abraão está dizendo ao seu filho: Elohim proverá. Em outras palavras, meu filho, aquele que é altíssimo, aquele que é o Deus soberano, aquele que é o Deus que é criador de todas as coisas, que está acima de tudo, ele vai prover. Mas aí você pode ficar perguntando: mas Abraão iria matar o seu filho? Como é que Abraão vai dizer isso para o seu filho, se ele vai matar o filho? Abraão não poderia chegar e dizer para Isaque: Isaque, você é o sacrifício. Não, pai, sou eu. Imagine. Mas por que Abraão fala:
meu filho, Deus proverá. Sabe por quê? Porque Abraão, a resposta de Abraão não era para Isaac. A resposta de Abraão era uma confissão de fé. Abraão estava dizendo assim, meu filho, Deus proverá. Mesmo que você morra, mas Deus, o Deus da promessa, o Deus que está acima de tudo, Ele vai prover o filho que Ele prometeu a mim. Imagine isso. Né? Abraão podia se desesperar ali, ó, meu filho, vamos embora, né? Vamos, que Deus quer que eu mate você, eu não vou fazer isso. Mas Abraão falou, olha, meu filho, Deus, o Deus Altíssimo, Ele vai prover de alguma forma. Ele quer que eu faça isso, mas Ele vai prover. Mesmo que ele iria morrer, mas Deus iria prover um filho para ele. E na verdade, o relato final, nós vemos que no momento em que Abraão vai levantar o cutelo para matar Isaac, né? Então, lemos exatamente no versículo 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar e lhe dispôs lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E cremos aqui que é Cristo falando com ele, né? O anjo do Senhor. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Elohim. Irmãos, que prova, né? Se Deus nos fizesse uma prova dessa hoje, como nós iríamos respondê-la? Né? Abraão compreendia muito bem o Deus a quem ele servia, e mesmo sabendo que perderia o seu filho, o fez porque confiava que Deus haveria de prover o que disse na sua boca lá em Gênesis 15, versículo 4 e 5. De ti darei uma descendência. Ou seja, Abraão conhecia o nome de Deus, né? Ele conhecia que era o Deus da provisão. Era o Deus que, olha, meu filho, eu não sei o que Deus quer, mas eu sei uma coisa, Ele é Elohim. Ele vai prover de alguma maneira, porque Ele está acima do que eu estou vendo, Ele está acima de tudo. Irmãos, e quantas promessas temos de Elohim? O Altíssimo Deus que é soberano e que pode fazer todas as coisas conforme a sua vontade. Ele é o Deus que provê tudo. Nada acontece sem que Ele permita, autoriza ou conceda debaixo do céu. Não foi assim com Isaac? Para Abraão. Não estenda a mão contra ele, não. Não chegou a hora dele. Filipenses 4, versículo 19, vai dizer: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Não é assim que diz lá? Filipenses 4, 19. Olha o conceito de Elohim aqui. O meu Deus, o Deus que supre, tá? O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Mas, irmãos, a prova, claro, aqui maior com relação a Abraão e Isaac diz respeito exatamente a Cristo, né? A cena toda aqui é mostrando aquilo que o Senhor, o Deus Pai, iria fazer com Deus Filho. O próprio Elohim iria se dar como provisão para nós, através da imagem ali do Deus Filho. E essa imagem é refletida exatamente em João 3,16. O conceito de Elohim é visto aqui também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é Elohim. É o Elohim que dá, que entrega o seu Filho, para que possa morrer e prover a nossa salvação. E o último episódio
Ele não é somente o supremo na criação, mas o supremo na provisão, mas Ele é o supremo na decisão. Abre lá em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. A história de Jó você já conhece de cor, né? Jó, um homem íntegro diante de Deus, né? Que se desviava do mal. Um homem que é considerado na sua época o mais rico de toda a sua região ali, né? De Uz, da terra de Uz. E acontece nessa história que ele é acometido por uma trágica ou por trágicas fatalidades. Primeiro ele perde os seus bens, as suas fazendas, é destruído os seus campos. Depois seus servos morrem e todo mundo vai contando a Jó, né? Ó, Jó, aconteceu isso, morreu fulano, destruiu, veio um fogo lá e destruiu não sei o que lá, desabou a casa e aí matou os teus filhos. Então ele perde bens, ele perde servo, ele perde os filhos dele e lhe é retirado a sua saúde, ao ponto de que da cabeça até a planta dos pés ele é acometido por tumores, né? Tumores cancerígenos, né? Coisas terríveis, ao ponto que Jó tem que ficar com um caco, coçando, porque tamanha é a sua aflição. E nós notamos aqui que tudo isso aconteceu na vida de Jó, porque Satanás inquiriu a Deus exatamente sobre a fidelidade de Jó. Então Jó, ele era um homem íntegro e temente a Deus, mas Satanás falou o seguinte: olha, sabe, Deus, Jó, ele só é assim porque você dá tudo, né? Jó só é assim, conforme o versículo 9 e 10 do capítulo 1, porque você o abastece de bens. Quem não vai ser fiel com alguém que dá tudo? E aí Jó, capítulo 1, versículo 9 e 10, é relatado que Satanás vai dizer a Deus: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde tem a Deus? Acaso tu o cercastes com sebe? Não o cercastes com sebe? A ele e a sua casa e tudo quanto ele tem? As obras das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicam na terra? Como é que Jó não seria fiel a este Deus? Mas no versículo 11, então, Satanás faz uma proposta. Quer ver que Jó vai falhar? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E aí o Senhor certamente, o Elohim, Deus Altíssimo, que sabe de tudo, né? Conhece todas as coisas, que está acima da sua criação, conhecia o coração de Jó e falou: tudo bem, toca nele, mas exceto a vida. Isso não, né? Porque eu sou Elohim, sou Deus que está acima da criação, e eu que digo quando é e o que vai acontecer para quem nasce e quem morre. E aí acontece, irmãos, que exatamente Deus, ele decide permitir que Jó passasse por aquele sofrimento. E no versículo 12 é dito exatamente isso: o Senhor disse a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença de Deus e foi correndo, né? Agora vou testar Jó, vou colocar Jó à prova. E aí, irmãos, nós notamos aqui que quando Deus permite lá nos céus, né, que Jó pudesse ser provado, ele pergunta a Jó. Ele fala assim: será que Jó vai ficar aflito se eu fizer isso com ele? Será que Jó vai sofrer? Né? Será que Jó não vai gostar dessa minha decisão? Ele pergunta a Jó isso. Ele questiona. Porque ele é Elohim. Ele somente fala assim: olha, vai, toca nele. Só não tira a vida. Toca nele. Irmãos, é profundo isso, né? Mas esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele não pergunta quando ele toma a decisão.
Quando Ele quer, Ele faz. Ele não pergunta, será que Ele vai gostar? Não, Ele faz. A vontade dele é estar dele. É a vontade dele. Todas as vontades dele. Tudo! E aí, nós chegamos exatamente no ponto auge aqui, né? Que talvez seria o ponto em que Jó deixaria tudo, abandonaria Deus e se entregaria à morte. Jó 2, versículo 9. Depois que ele perde bens, depois que ele perde servos, depois que ele perde filhos, depois que ele perde a sua saúde, depois que ele está na miséria, chega ainda a sua mulher e vai dizer o seguinte: então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Elohim. E morre. Olha o que a mulher fala para ele, né? E até algumas pessoas se perguntam, né? Por que, né? Satanás não tirou a vida né? Não tocou na vida da mulher, né? de Jó, né? Porque para Jó seria um alívio, né? Não seria né? Mas ainda vem a mulher dele olhando naquela situação e ao invés de dar uma palavra de conforto, né? Jó, estou aqui do seu lado, né? Ela vai dizer, olha, amaldiçoa esse Deus a quem você chama de Elohim. E morre. Qual é a resposta de Jó? Versículo 10. Mas lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Elohim e não receberíamos também o seu mal? Irmãos, Jó, em outras palavras, enquanto a mulher dele estava falando, amaldiçoa a Elohim e morre. Em outras palavras, no versículo 10, Jó está falando, é exatamente este o motivo porque eu não posso fazer isso, porque o nome dele é Elohim. Ele pode decidir me dar o bem e ele pode me decidir dar o mal. E o mal aqui não é o mal no sentido ruim, né, de pecado, mas o mal no sentido de algo que seja danoso para as nossas vidas. Algo que talvez seja uma provação, uma situação aflitiva, que talvez não seria uma bênção, mas seria uma aflição. Jó está falando para ele, olha, por isso que ele é Elohim. Você entende, esposa? É? Por isso que ele é Deus. Ele não é só Deus que ele concede tudo que é bom, mas ele é Deus para ele poder não me dar aquilo, negar a bênção, negar talvez algo que eu gostaria de ter. Ele é o Deus dessa decisão. E aí é dito no final, em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Porque, irmãos, Jó entendia que a sua vontade era a que menos importava para esse Deus que era chamado Elohim. Com certeza, se Jó soubesse da conversa entre Deus e Satanás, certamente ele diria a mesma coisa. Certamente ele diria a mesma coisa. Ele não se revoltou com Deus, mas ele aplicou àquela situação quem era realmente o Deus, o Elohim, o soberano Deus. Aquele que, segundo Efésios 1, versículo 11, faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Irmãos, Deus, às vezes a gente tem uma visão que Deus, assim, Deus é alguém maravilhoso, né? Alguém que é bom, é sim, com certeza. Mas, irmãos, Ele também é o Deus que pode trazer algo para nós que talvez não seja tão agradável, mas ainda assim Ele é Deus. E ainda assim, na sua soberania, Ele faz aquilo porque Ele tem um propósito, Ele tem um plano. Então esse Deus que as pessoas querem vender aí, que é só um Deus de amor, de bondade, que tudo é flores, que te dá tudo, nós já sabemos que não é bem assim, porque Elohim pode todas as coisas. Ele pode dar, mas Ele pode reter. Jó, no final, lá em Jó 42,
Jó vai dizer, né? Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Que conceito é esse? Elohim. O que Jó está afirmando? Bem sei que tu és o Altíssimo. Bem sei que o Senhor é soberano. Bem sei que o Senhor está num outro plano. Eu não sou nada para ti. O Senhor é supremo. Bem sei que tudo podes. Tudo. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na hora anterior à sua crucificação, o Senhor Jesus, Deus em carne e Deus Filho, sentindo a dor da sua humanidade, porque ele sabia o que era passar o sofrimento, né? Aqui sendo Deus, mas sofrendo como homem, mas sem pecado, ele foi orar ao Deus Pai. E é contado lá em Lucas 22:42, né? E até um pouquinho antes disso, né, ele vai, aliás, depois, né? Mas Lucas 22:42, naquele momento de sofrimento, de aflição, o próprio Senhor Jesus vai orar a Deus e vai dizer o seguinte: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Talvez essa é uma das frases mais complexas, teológicas, que a gente pode entender. Como é que o Deus Elohim, né, que é filho, né, o Deus Filho, que é Elohim também, vai dizer ao Deus Pai, que é Elohim: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Né? Porque ali ele estava falando, né, como homem. Como homem ele sabia o que era dor. Então ele falou: olha, eu sei, eu estou sentindo essa dor, é terrível. Até o ponto que depois vai ser dito que ele vai soar como gotas de sangue. A aflição dele era intensa, que o seu corpo estava com um metabolismo totalmente avesso, ao ponto dele soar gotas de sangue. E aquilo não era algo milagroso, não. Era algo da nossa... A gente pode também soar assim. Mas, claro, em algo extremo. Em algo muito extremo. E o sofrimento de Cristo era algo tão extremo que ele chegou a esse ponto. E na sequência vai ser dito que até mesmo, né, que algo também inimaginável, vai dizer que até depois de Cristo falar isso, até mesmo um anjo do céu veio e o consolou. E você fica pensando: o Deus Elohim precisou de um consolo de um anjo? Mas tudo isso ele sofreu obedecendo à vontade do Deus Pai, para que pudéssemos ter a nossa salvação, mas para que também pudesse dar o exemplo de obediência, que nós também podemos fazer a vontade de Elohim. Podemos obedecer à vontade dele. Podemos reconhecê-lo que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele pode todas as coisas, mas aplicar isso à nossa vida obedecendo à vontade dele. A morte de Cristo foi dolorosa, mas trouxe salvação. Assim também a vontade de Elohim, a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. Talvez naquele momento, ou no momento em que nós estamos vivendo agora, nas nossas situações, a gente não consegue ter uma dimensão se aquilo realmente é bom. Né? É mal, eu estou me sentindo triste, chateado, aflito com isso, talvez. Mas eu devo compreender que ainda Elohim é soberano sobre isso tudo. E de algum modo, por alguma razão, por algum motivo, ele vai agir e vai me mostrar a sua boa, perfeita e agradável vontade com aquilo tudo. Como foi com Jó? O que aconteceu? Jó morreu? Não. Acabou a vida de Jó ali, depois que a mulher dele falou ali, larga esse Deus e morre, né? Não. Jó continuou sofrendo, continuou. Passou ali 40 e poucos capítulos sofrendo, né? E se a gente contar, talvez foi dias, talvez meses que ele passou naquele sofrimento. Que até mesmo nos relatos é dito que até os amigos deles ficaram uma semana só parado, olhando para Jó.
sofrendo. Mas o que aconteceu após o sofrimento? A bonança, a lição, o ensino, a reforma, a transformação, o aperfeiçoamento da vida de Jó. Né? O triunfo de Jó não foi receber os bens. O triunfo de Jó foi exatamente mostrar e provar como nós podemos ser fiéis a Deus. Assim como Cristo, quando morreu, foi fiel, obedeceu à vontade do Pai e nos deu a salvação. Irmãos, a nossa oração hoje deve ser que precisamos reconhecer Elohim, o Deus Altíssimo, como aquele que pode tudo na minha vida. Com certeza, se eu reconheço esse Deus como aquele que pode tudo na minha vida, não somente coisas boas, mas também coisas não tão boas para mim, ou também não só coisas em que Ele vai me levar para provações, mas para a bonança, vice-versa. Se eu reconheço isso, se eu temo a esse Deus, que se chama Elohim, o Altíssimo, aí sim, eu estou no começo, no princípio, criou Elohim, de compreender quem é este Deus. Vamos orar. Aí. Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Elohim. É o Deus que é muito mais do que a nossa compreensão. É muito mais do que nós mesmos, do que nós achamos que somos. O Senhor é o Deus que governa, coordena, que cuida de um modo que não entendemos. Por isso que o Senhor é Elohim. É o Deus que tudo pode. É o Deus Altíssimo e Soberano. E que Deus, Senhor, possamos compreender isso. Que o Senhor seja o Supremo em nossas decisões. Que possamos nos curvar diante da Tua vontade. Que o Senhor possa e que será sempre o Supremo na provisão. E que o Senhor seja supremo sobre as Tuas criaturas. Que, Senhor, não possamos, Senhor, de modo nenhum reduzir o Teu conceito daquilo que nós ouvimos hoje, a partir de hoje em nossas vidas. Que não possamos, Senhor, através dessa palavra que foi pregada, esquecer, abandonar, deixar de lado o conceito que nós ouvimos hoje a respeito de quem é o Senhor. Que realmente, Deus, a Tua palavra hoje possa nos mover a iniciar essa mudança de conceito a respeito de quem é o Senhor. O Deus soberano, o Deus excelentíssimo, o Deus altíssimo, o Deus que é Elohim. Nós oramos a Ti, Deus, gratos, no nome de Cristo. Amém.